Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma levíssima, mas realistíssima, com tamancadas que você só encontra por aqui, tamancadas de love, tamancadas de amor para acordar, dar aquele chacoalhão que às vezes a pessoa que tá perto de você não tem coragem, mas titia aqui tem. O meu nome é Andréa Chociai. No meu Instagram, no meu TikTok, @Andréa Chociai, você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita e já me segue por lá. Hoje no nosso segundo, vocês estão vendo que eu vim aqui, nossa, eu trouxe vocês, assim, abri minha cozinha, vim aqui, ainda estou de cabelos molhados, pós-treino, tá? Mas por quê? Eu vou falar um negócio pra vocês. Primeiro que eu não sou super, hiper vaidosa, mas nem é esse o caso. Eu tinha um tema pra trazer hoje. Eu até falei no episódio de sexta-feira que eu queria falar, fazer um paralelo das Olimpíadas com a nossa vida, preparação e tudo mais. Mas eu tava ali no banho agora, e esse é o motivo até de eu ainda estar aqui assim, de cabelo molhado, porque eu senti muito do meu coração de tipo assim, meu, esquece o que você vai falar. Hoje você vai falar outra coisa. E eu sei que quando assim, ó, quando Deus fala comigo, eu sei quando eu sinto esse incômodo, quando a coisa vem muito forte na minha cabeça, que eu tenho que obedecer. Então, tava tão borbulhante, tão fervilhante na minha cabeça, que eu logo coloquei uma roupa, só penteei o cabelo e falei, cara, eu preciso falar. Eu preciso falar e já vou postar, porque serviu muito pra mim, mas eu tenho certeza, assim, eu tenho no meu coração quentinho que vai servir pra alguém que vai escutar essa mensagem. Mas hoje eu quero, assim, que veio muito ardente no meu coração, de como a gente realmente acha que a gente sempre vai ser um grande justiceiro, que a gente vai conseguir resolver tudo pela força das nossas mãos, que a gente vai conseguir a vingança, que a gente vai fazer justiça, tudo no olho por olho, dente por dente. Mas a grande verdade é que tem batalhas, tem lutas e tem desafios que a gente vai vencer única, exclusivamente tendo fé e esperando. Em algumas vezes, calado, mesmo que seja diante de uma injustiça muito grande. E aí aqui, talvez algumas pessoas que ainda não entenderam a pegada podem falar, mas por exemplo, se um homem levantar a mão pra mim... Gente, eu não tô falando de crime, eu estou falando de problemas e desafios que a gente vai ter na nossa vida e que a gente vai realmente vencer e passar por eles ficando quieta. Deixando com que Deus seja justo. Eu tenho uma tatuagem no meu pé. Foi a terceira tatuagem da minha vida. Eu tenho uma tatuagem, uma cadeieira que eu fiz em 2006. Eu chamo ela de cadeieira porque ela é... Meu Deus do céu, parece que ela foi feita assim com... Igual os presos faziam antigamente. Parecia que eles faziam com gilete, pintavam assim. Mas eu tenho uma... Meu Deus do céu, faz parte da história, faz parte. Nem tenho vontade de apagar. Mas aí, por livre, espontânea vontade, a primeira de 2006, em 2008 eu me lembro que eu resolvi fazer 2 tatuagens. Tive a brilhante ideia de fazer essa estrelinha aqui, que tava na moda, que eu me arrependo amargamente dessa estrela. Mas pra vocês verem, gente, como eu não apago as minhas cagadas. Eu pego as minhas cagadas e eu aprendo com elas. Então eu deixo aqui que é história. E eu me lembro que eu fiz essa estrelinha aqui. E eu fiz uma tatuagem no meu pé. E na tatuagem do meu pé, eu coloquei uma frase que eu vi num outdoor chegando na praia do litoral do Paraná. E eu me lembro que eu vi aquela frase de uma imobiliária, mas aquela frase ela mexeu tanto comigo, eu achei ela tão forte, né? Porque a gente às vezes via muita coisa assim de Deus, sabe? Ai, Deus é amor, Deus é fiel, Mas aquela frase, ela mexeu comigo de uma maneira especial. E aquela frase dizia assim: Deus é fiel e justo. E eu achei muito pesado.
Porque a gente ouve tanto, né, falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do quanto Deus nos ama, do quanto Ele nos perdoa e tudo mais. Mas se tem uma coisa que está no caráter de Deus, é ser justo. E o que é ser justo? Uma pessoa justa é uma pessoa que aplica a justiça. Ela analisa uma situação e age com justiça. Geralmente, uma pessoa que faz justiça é uma pessoa sábia. Então, quando eu tenho um juiz para resolver uma das causas, esse juiz, além de estudar todo o processo que é trazido de ambas as partes, com a visão dos dois lados, ainda faz uso de perguntas que acusação e defesa vão fazer uma para outra, analisando muito bem. Ainda vai levar em consideração decisão do júri. Então é uma pessoa, não é uma pessoa leiga, é uma pessoa que estudou muito, é uma pessoa geralmente que tem experiência. Então esse é um cargo de juiz. Mas quando a gente precisa aplicar justiça, uma mãe, quando ela precisa aplicar justiça, então eu me lembro que às vezes chegava e eu falava: mãe, Ana Carolina comeu o meu chocolate. E aí a minha mãe, pra ser justa, ia inquirir a Ana Carolina. Ana Carolina, você comeu o chocolate da sua irmã? Comi. E aí ela ia aplicar o castigo, ou fazer devolver o dela, ou bater, ou seja lá o que for. Então uma pessoa justa é uma pessoa que está analisando os fatos, geralmente de fora. Então ela está vendo os dois lados, tentando entender os dois lados, e com base na sabedoria, com base nos fatos, com base nas justificativas, vai tomar uma melhor decisão. Ou seja, vai aplicar justiça. Então quem foi injustiçado vai deixar de se sentir lesado porque foi aplicado justiça. Então quando eu vi essa frase, Deus é fiel e justo, eu era muito adolescente quando eu vi essa frase. E ela ficou assim na minha cabeça, eu vi ela anos antes de fazer essa tatuagem. E eu me lembro que quando eu fui fazer essa tatuagem, eu falei, cara, essa frase, ela vai martelar, ela martela na minha cabeça há muitos anos e eu vou tatuar ela. Porque faz parte do caráter de Deus, o primeiro saber que ele é sábio, ou seja, ele conhece e sabe todas as coisas, tem capacidade de julgamento. E muitas vezes Deus está vendo coisas e ouvindo conversas que a gente não tá. E aí a gente tem uma visão parcial de uma situação, achando, por exemplo, às vezes que uma pessoa é sua amiga, que ela tá do seu lado, que ela é super ok, super bacana com você, e nas suas costas ela está falando mal de você, aprontando pra você. E aí é o que eu falo, né? Deus está escutando conversas que você não sabe e não tá escutando. Só que às vezes a gente esquece desse caráter de Cristo, de que ele é justo, de que ele faz justiça. E às vezes a gente tem essa sensação, primeiro porque eu me adianto e vou buscar justiça com as minhas próprias mãos. E segundo, porque a gente tem aquela incrível sensação de que a justiça de Deus tarda. Tem até uma frase, né? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Será que tarda? Será que Deus ele está atrasado em aplicar justiça? Será que ele, no alto da sua sabedoria, realmente está atrasado? Isso me veio hoje porque eu já enfrentei algumas situações na minha vida, em algumas onde eu tive que me posicionar, e eu soube
sabe? Eu sabia que eu precisava me posicionar. Então, tiveram, por exemplo, situações onde pessoas falavam sobre mim e começaram a não me afetar só no sentido de e a pessoa tá falando mal de mim. Não, começou a afetar os meus superiores, começou a afetar o meu trabalho, começou a afetar as minhas entregas, então eu tive que ser enérgica. Então, sim, já tive que colocar algumas pessoas na parede, já tive que confrontar algumas pessoas, porque são casos e casos. Mas é engraçado que eu passei por uma situação muito difícil, já falei isso aqui no Pod, em 2021, passei por uma situação muito difícil. E eu me lembro que não bastasse a situação ser muito difícil, estar passando, atravessando esse vale na minha vida, já estava sendo muito difícil. Tem aquela galerinha mandada, sabe aquela mandada mesmo, assim, que não é que não pode ajudar, é que faz questão de não ajudar e faz muita questão de atrapalhar. E eu me lembro que essas pessoas, não bastasse tudo que eu estava passando, começaram a inventar histórias e contar coisas, porque a Andréia fez isso, a Andréia fez aquilo, ela reagiu assim, ela reagiu assado, porque ela fez aquilo, ela confrontou, ela fez e aconteceu e tudo mais. E eu me lembro que essas coisas chegavam até mim. Isso, e assim, me soava tão absurdo que quem era realmente meu amigo, que me conhecia, que nem sabia da história toda, de fato o que tinha acontecido, nem acreditava. Falava, meu Deus do céu, eu conheço muito a Andréia pra saber que, nossa, realmente não fez. Fez nada disso do que estão falando e tal, enfim. E neste caso, eu sempre senti no meu coração, apesar de eu ter a oportunidade de confrontar, de fazer essas pessoas passarem vergonha, de provar que eu não tinha feito e tudo mais, eu senti que ali, nessa situação específica, eu precisava enfrentar e passar por ela calada. Eu me lembro que toda vez que eu pensava em falar assim, não, eu vou me defender, eu sentia aquela vozinha do Espírito Santo assim, fica quieta. Fica quieta que eu vou te justificar. Pois bem. Até o final do ano passado, então de 2000, ali finalzinho de 2021 até o final de 2023, eu vi um por um das pessoas que falaram, como falaram, porque chega tudo, né? Acaba chegando, as pessoas contam mesmo. Fulano falou desse jeito, fulano falou daquele e tal. Eu vi um por um, passarem pela mesma coisa que eu passei. Serem expostos, inventarem coisas sobre eles, passar algum tipo de dificuldade. E não que eu nunca pedi, ai Deus, vai lá e desce o cajado santo, vai lá e senta a chibata nas costas. Não. Eu me lembro de só pedir para Deus, seja justo. Opere a sua justiça. E este caso específico, ele foi uma prova muito grande, e eu até falo isso pro Maicon, esse deserto que a gente passou foi uma prova muito grande do quanto Deus é justo. Ele é justo. E a gente sabe quando eu preciso me defender, quando eu quero me defender por ego, porque nessa situação eu queria me defender por ego. Estão falando mal de mim, estão espalhando e é mentira. Então assim, não estava atrapalhando meu trabalho, não estava atrapalhando nada, era ego. Então eu só pedi, Deus, faça a sua justiça. Eu sabia que ali eu não precisava me expor mais, eu sabia que eu não precisava entrar no embate. E eu sentia no meu coração ali que Deus estava me fazendo passar por aquilo para ver também o cuidado. E aconteceu algo, tem acontecido algo nesses dias, de eu sentir novamente, numa situação específica, uma injustiça muito grande sendo feita, mentira, enrolação, migué. E vem assim, a nossa parte humana, ela vem, ela grita, ela fala muito alto, né?
Eu vou lá, eu vou tirar satisfação, eu vou passar, né, essa coisa limpo, eu vou falar com fulano, eu vou falar com ciclano, eu vou cobrar meus direitos, eu vou... Então, assim, sabe quando você tá naquela situação? Eu vou fazer, e eu sei que hoje de manhã essa situação chegou no limite, que eu vi uma coisa que eu não gostei, chegou no limite e eu falei pro Maicon, não, agora chegou no limite, eu vou resolver, eu vou falar com essas pessoas e vou resolver isso. Vou provar que eles estão enrolando a gente, que, sabe? E na hora que eu fui sentar, que eu me atinei pra mandar um áudio, eu abri meu Instagram. Assim, quando eu vi meu Instagram estava aberto, e apareceu um post, que esse post sumiu. Eu deveria ter dado print, mas ele sumiu. E ele só dizia assim: quando Deus diz pra você ficar calada, fique calada. Ele é justo e não se atrasa. E naquela hora eu senti uma borrachada no meio da minha boca, do tipo, querida, sossega a rabiola. Eu já não falei que este caso, porque há tempos eu venho orando por essa situação, há tempos, sabe, que essas pessoas estão assim enrolando, que eu tô orando, pedindo Deus resolve, tá sendo injusto. E ali eu senti Deus assim, ué, mas você não tinha pedido pra eu resolver? Tá com pressa? Resolveu parar de esperar? E o fato é que é muito difícil a gente ter fé. É muito difícil a gente operar no visível quando existem coisas invisíveis. É difícil operar no visível, é difícil acreditar olhando para as nossas circunstâncias. Porque eu olho para a circunstância e eu só vejo pessoas vantaginha, enganando, saindo por cima, aproveitando a vida, enquanto lesam outras pessoas. Então eu vejo aquilo e meu lado humano, ele se ira. E eu, na ânsia e falta de fé eu resolvo melhor, eu não quero ser feita de besta, estão achando que eu sou idiota, eu já quero me apressar e passar por cima das coisas e resolver, na maioria das vezes, como a gente resolve. De um jeito merda. Porque a gente tem uma visão parcial. A gente tem a visão de um lado. Sabe aquela história? Tem o seu lado, o meu lado e o lado certo? É exatamente isso. Eu tenho uma visão. Eu não estou vendo o que está acontecendo do outro lado. Eu não estou vendo que conversas estão existindo. Eu não sei o que está por vir. E aí eu, na minha falta de fé, na minha arrogância do resolvo tudo, olho para Deus e digo, tu tá demorando demais. Vou meter-lhe o bedelho. E a gente precisa entender que quando a gente entrega e pede uma solução para Deus, que Ele vai resolver. Já passaram por isso no trabalho? Seu chefe chega para você e fala assim, olha, você precisa fazer essa planilha. Você tem até tal data para fazer. E aí amanhã ele vem para você assim, e aí, você já fez a planilha? Você fala assim, não, você me deu até a data tal, eu tô mexendo nela. Aí no outro dia ele vem, olha, eu abri ali e deu uma iniciadinha, uma coisa, você quer dar uma olhadinha? E você tá terminando essas coisas. Não, agora... E aí a pessoa ela vai te irritando tanto porque ela entrega, mas não confia. Vocês já trabalharam assim? Eu já trabalhei em lugares assim. A pessoa entrega o job, assim, o trabalho, entrega, mas não entrega, confia, mas não confia. Saca? E é exatamente isso que às vezes a gente está fazendo. A gente está entregando casos extremamente difíceis na mão de Deus, mas querendo dar um pitaquinho. Eu vou aqui dar uma aceleradinha. Eu vou aqui dar um jeitinho, meu jeitinho, sabe meu jeitinho? Deixa que eu dou. Não, Deus, eu acho que você está precisando aqui da minha mãozinha. Tá precisando da minha mãozinha aqui. Eu vou dar uma mãozinha. Mas ele não precisa de mãozinha. Ele só precisa que você descanse. E quando eu vi aquele post, eu parei. Entrei no meu quarto. Pedi perdão.
E falei, meu Deus, não importa o que eu veja daqui pra frente sobre este caso, eu não vou me afetar mais porque ele tá entregue nas tuas mãos. Eu só quero saber desse caso quando a solução acontecer. Não vou me irritar, não vou me estressar, porque eu espero a sua justiça. E eu já tive provas e mais provas do quanto como Deus é justo. Até com a gente. Até quando a gente faz cagada, Deus é justo. Você colhe? Minha filha do céu, já colhi umas decisões erradas na minha vida. Vixe. Porque Deus é justo. Até com a gente. A gente acha que Deus vai ser todo mundo que foi injusto. E quando você foi injusto com outras pessoas? E quando você foi sacana com outras pessoas? E quando você aprontou com outras pessoas? Ah, não aprontou, né? Alecrimzinho, a gente sabe que aprontou. Deus é justo. Mas a gente precisa deixar ele fazer a justiça. Senão a gente só atrapalha. Senão a gente só atrasa. Senão é só Deus falando assim, eu vou fazer... Sabe quando a pessoa tá tipo, eu vou... E a pessoa fala, deixa, faz você. Faz do seu jeito. Faz do seu jeito, faz merda, aí eu tenho que consertar sua merda pra daí fazer o certo. E atrasa mais o rolê? Pois é. Eu precisava muito, muito trazer isso. Porque eu sei que foi algo que aconteceu comigo. Mas de algum jeito, eu sabia que eu precisava trazer isso no Pó de hoje. Que a gente realmente precisa deixar Deus fazer justiça e entender que algumas guerras e batalhas na nossa vida, nós realmente vamos vencer elas esperando. Vão ter vezes que a gente vai ter que ser enérgico, que a gente vai ter que brigar, que a gente vai ter que se impor, que a gente vai... Mas, meu amor, em várias situações, vai ser esperando, vai ser aguardando, vai ser tendo fé e confiando de que quem é justo, eu nunca vou me esquecer o que um amigo meu me falou. Tinha um cara armando pra ele, passando a rasteira. E eu me lembro que ele, num ato de fé, assim, eu falei, mas você não vai falar nada pro cara, você não vai peitar o cara, olha só o que o cara fez. Ele falou, o meu advogado não dorme. E quando ele me falou isso, eu falei, puta, que fé. Eu não tenho essa fé. Porque eu já quero lá, porque eu acho, na minha arrogância, na minha soberba, eu já acho que eu faço melhor, que faça e aconteça. E eu só falei, Deus, mulher de pouca fé. Então, se você hoje entregou, mas não entregou, tá esperando a justiça, mas fica dando seu jeitinho, fica tentando acelerar o processo, não faça isso. Sabe o tal do entregue e confia? Que é dificílimo. Mas eu acho que hoje é o que a gente precisa fazer. E que na hora certa, não tarde, na hora certa, a justiça será feita. Um beijo e até a próxima.